vamos falar hoje sobre espiritualidade. Mas, antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. A liberdade é uma ilusão neste mundo. Se a definição de liberdade for fazermos o que quisermos, esta é uma ilusão inalcançável neste e no outro mundo. Veja, quando vivemos em uma sociedade, temos que obedecer regras, e essas regras limitam a nossa liberdade. Não podemos fazer o que quisermos, apenas o que não é ilegal. Se fizermos o que é ilegal, ou seja, o que o pacto social não permite, a sociedade nos pune. Ou seja, para vivermos em uma sociedade, deve existir regras. Sem regras, não existe sociedade, existe barbárie. Notem que até os animais superiores, formam comunidades, e dentro dessas comunidades existem regras a serem seguidas. Tem também as regras morais, que se formos contra estas regras, mesmo que isso não seja ilegal, podemos sofrer consequências como ser cancelados, perder emprego, família e o respeito dos outros. Algumas regras morais, como mentir, por exemplo, como não mentir, por exemplo, essas regras não são ilegais. Não é contra a lei mentir, a não ser que seja em juízo, ou seja, perante a justiça. Mas, se você ficar com a fama, por exemplo, de ser mentiroso, você perderá créditos, em todas as áreas da vida. Vai ficar difícil para você arrumar um emprego, fazer negócios e até constituir um relacionamento. Então, existem as regras legais e as regras morais. Mas se formos para uma caverna, nas montanhas ou para uma ilha deserta, teremos a liberdade total? Olha, eu acredito que não. Mas vamos prosseguir o raciocínio. Lê do engano. Na caverna ou na ilha, não haverão leis ou costumes sociais para obedecer, mas você ainda será um espírito aprisionado em um corpo físico, com todas as limitações e com todas as necessidades que tem este corpo para sobreviver. Ou seja, mesmo que você vá para uma ilha deserta, onde não existem leis ou regras sociais, mesmo assim você estará limitado pelo seu corpo físico. Você não vai ter a liberdade de não comer. Se você não comer, você vai morrer. Se não beber água também, você vai morrer. E você, neste caso, sendo limitado, terá que obedecer às leis da natureza. Mas eu posso me matar, então serei livre. Também não. Outro engano. A vida continua, e se matando você contrairá uma dívida para consigo mesmo e para com a sua consciência. Ficará preso à sua própria mente, uma prisão à prova de fuga, pois para onde for, a sua prisão irá contigo. Ou seja, mesmo que você cometa um crime contra você mesmo, isso gera um karma. Por quê? Porque este corpo que você usa é emprestado. Foi uma dádiva. Você pediu por ele para ter uma oportunidade de evoluir. Então você não tem o direito de destruí-lo. Até porque este corpo poderia dar uma oportunidade a um outro espírito necessitado de evolução e de encarnar. Então você, além de ter tirado a oportunidade de outro espírito, você ainda destruiu algo que não lhe pertence. Além do mais, mantendo o corpo, seja em qualquer condições, até o final da vida, você terá um crédito a mais, cuidando bem dele, é claro.
porque você será um completista. É assim que são chamados os espíritos no outro mundo que cumpriram todo o seu tempo de encarnação. E isto é um mérito. A liberdade completa só existe para os espíritos puros, cuja consciência faz parte da consciência divina e a sua vontade, apesar da sua individualidade, está em harmonia com a vontade e as leis de Deus. Ou seja, um espírito puro que já se integrou à inteligência universal que nós chamamos Deus, este sim tem a liberdade total. Por quê? Porque a vontade de Deus é a sua própria vontade. Okay? Então eles podem fazer o que bem entenderem, né? Porque a vontade de Deus também é a sua vontade. Então não há nenhum tipo de conflito. A questão da liberdade, mal aplicada, é que ela gera conflitos. E gerando conflitos, gera karma. E o karma tem que ser queimado, não há outra alternativa. É a lei de causa e efeito. Com a lei do progresso, temos a liberdade de nos harmonizarmos com as leis de Deus, acelerando o nosso progresso espiritual. Ou por ignorância, nos rebelamos contra as leis divinas, colhendo os frutos e assumindo as consequências das nossas escolhas. Ou seja, existe a lei do progresso. E nós temos a opção de acelerar esse processo ou retardar esse processo. Acelerando este processo, você diminui o tempo da sua evolução, evitando decepções e sofrimentos. Mas você tem essa liberdade. Você só não tem liberdade de parar o progresso. Isso é impossível. E a história da humanidade já demonstrou isso. Temos a liberdade de escolher caminhar por uma estrada reta de luz ou enveredar por uma estrada tortuosa e escura, que dificultará em muito o nosso progresso. A lei do progresso nos permite acelerar ou retardar a nossa evolução, mas não nos permite parar ou retroceder. Mesmo aquele que aparentemente para ou retroage em sua evolução, na verdade está aprendendo e evoluindo com seus erros, sem perceber, através do sofrimento e decepções inevitáveis. Para quem luta contra a sua natureza espiritual e se rebela contra as leis de Deus. Existindo como existem as leis naturais, as leis universais, quem contraria essas leis, logicamente se decepciona e sofre. Não sofre porque Deus castiga ou coisa parecida. Não, porque as consequências dessa desobediência causam resultados ruins para quem infringiu essas leis. Não há castigo nenhum. E a nossa própria consciência, né, é ela quem nos julga, é ela que nos condena. E não há como fugir da própria consciência. Esta é a natureza humana. Nós nascemos com essa natureza, não há como fugir disso. Um peixe, por exemplo, não tem como fugir da sua natureza, que é nadar e viver nas águas, procurar comida e obedecer aos seus instintos. Assim somos nós. Nós temos a nossa própria natureza que foi nos dada por Deus e não temos como fugir a ela. Nós podemos até desobedecer, até tentar ir contra a nossa natureza, mas os resultados não são bons. Relatos de psicografias sérias nos mostram que espíritos que se dedicaram ao mal por séculos, ao se regenerarem, se tornam membros muito úteis e valiosos nos resgates de espíritos no umbral, por seu grande conhecimento do umbral e por seu grande conhecimento das técnicas de magnetismo, seu poder mental e sua capacidade de domínio sobre espíritos rebeldes e trevosos, o que facilita muito e torna seguro o trabalho de caridade dos socorristas no umbral. Até mesmo os espíritos trevosos que se rebelaram completamente contra as leis divinas, um dia
fatalmente, não há como escapar disso, eles irão se regenerar. E todo aquele conhecimento que eles adquiriram para o mal, aquela força mental, as técnicas de manipulação das forças da natureza, que ele usava para prejudicar os outros, ele vai utilizar essas mesmas técnicas que serão muito úteis, né, para serviço do bem, auxiliando as equipes de socorro. Normalmente esses seres são muito respeitados e temidos no mundo das trevas. Quando eles se voltam para a luz, eles se tornam muito úteis para o serviço de resgate e de auxílio aos espíritos presos no umbral mais denso. Temos a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio relativo para fazermos tudo o que quisermos, dentro das nossas limitações físicas, mentais, espirituais e sociais. No entanto, não temos a liberdade de fugir das responsabilidades e das consequências dos nossos atos. Então, mesmo que você acredite que a pessoa, que o espírito parou na sua evolução, na verdade isso não acontece. Você vê um criminoso, né, que executou os piores atos, ou a pessoa drogada, jogada nas ruas, né, que a mesmo falece por overdose, você acha que ela desperdiçou a sua encarnação. Isso não é verdade. Nada é inútil. O sofrimento advindo daqueles atos, das maldades praticadas, o sofrimento advindo da destruição do corpo pelas drogas, ou até mesmo pelo suicídio, este sofrimento é uma lição. Já em si esse sofrimento já é uma evolução, pois ele adquire experiência com isso. É caindo, a criança, né, novinha, ela vai correr e cai. Caindo, ela se machuca. Se machucando, ela aprende a não correr, ou ao correr ter mais cuidado, pois ela sabe o que pode lhe acontecer. Então, usemos a nossa liberdade para a prática do bem, sendo solidários, compreensivos, tolerantes e amorosos para com todos, auxiliando a toda a humanidade, nos tornando melhores e fazendo um mundo melhor ao nosso redor. Todos nós estamos interligados a todo o universo e, consequentemente, é claro, é óbvio, a toda a humanidade. Então, quando nós nos tornamos melhores, nós também tornamos melhores a toda a humanidade. É isso que cada um tem que entender. Se cada pedacinho da humanidade, se cada ser que compõe a humanidade se tornar um pouquinho melhor, isso se reflete em toda a humanidade. Veja, se você for uma pessoa melhor, você vai afetar todas aquelas pessoas que estão ao seu entorno. Você será um exemplo. Por sua vez, aquelas pessoas, né, que seguiram seu exemplo, elas também vão influenciar outras. E assim, progressão geométrica, todos serão beneficiados. O mundo se tornará um local melhor. Né? Então, nós temos a liberdade relativa de fazermos quase tudo o que quisermos. Mas procuremos usar essa liberdade com responsabilidade, bom senso, compaixão e principalmente com amor. Um grande abraço, ficamos por aqui. Namastê, que Deus proteja a todos nós, nos livre de todos os males, de todas as perturbações, que nos dê paz, saúde, harmonia, prosperidade e principalmente equilíbrio. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.